O pianista de Václav Szpilsman. Bem-vindos ao meu canal Mania de Leituras e não só. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Jo Pereira e mais uma vez venho partilhar com vocês as minhas leituras. E a minha última escolha foi uma autobiografia, como é mais comum da minha parte e das minhas preferências. Já devem ter provavelmente visto o filme de Roman Polanski em 2002, um bom filme e que agarra bem o espírito do livro e a vontade de sobrevivência deste judeu. Toda a trama, toda a ação decorre na Segunda Guerra Mundial, 3 de setembro de 1939 até 1945. É um polaco judeu que sofre com a invasão dos alemães, como sabem, logo no início da Segunda Guerra Mundial. Ele é um pianista conceituado, trabalha para a rádio, dá concertos, as pessoas conhecem-no, gostam dele, a própria família, o pai também é músico, o restante não tanto. Portanto, ele tem um amor à música muito grande e mais tarde isso vem-lhe servir e a salvar a sua vida. Com a invasão nazi no seu bairro, transforma-se toda a vivência daquele bairro em que lentamente as pessoas são puxadas, os judeus são puxados, são divididos em guetos. As coisas não se passam tão rapidamente como poderemos pensar. Este livro dá para entender com mais profundidade como decorre a invasão no seu dia a dia pelos alemães. Não é daquela maneira, se calhar, tão brutal como nós pensamos no início. Ela começa mais a ser brutal quando a Alemanha começa a ver que vai perder a guerra. Enfim, as coisas já não estão a correr bem. Em 1941, eles associam-se, têm como ajudantes, inclusivamente, a polícia judaica. Há elementos judeus que fazem um trampolim entre os judeus e os alemães e muitas vezes são mais cruéis, inclusivamente, que os próprios alemães. Eles são, como disse, são empurrados para um gueto, são marginalizados, são maltratados, quase não se tem que respeitar determinadas regras e quase que podem se desrespeitar, podem morrer. Uma das ocasiões ele chega à casa mais tarde do que a hora em que está programada pelos alemães, e se não fosse o pai e o irmão, eles seriam mortos, porque ao mesmo tempo disseram que ele era músico. Então vai-te embora que eu gosto muito de música, disse o alemão. Entretanto, mais perto de 1941, eles sofrem o realojamento. O realojamento é uma palavra eufemística, um eufemismo para designar a vinda, o embarque para contentores sem água, sem condições nenhumas para os campos de concentração. E a família dele vai e um polícia alemão reconhece-o e empurra-o para fora de todo aquele embarque e ele salva-se do campo de concentração. Simplesmente porque alguém se lembra dele e gosta de música clássica. A partir daí, a sua vida é de passar de casa em casa, escondido, passando fome. Vão ajudando um e o outro amigo judeu que vai lhe dando comida, outras vezes chega a estar dias sem comer e vai de 1941 até 45 ele consegue sobreviver pela sua intuição, pela sua capacidade de sofrimento, de resistência. E esta parte faz-me um pouco lembrar a história do Invencível que eu li anteriormente,
em que há uma força espiritual, uma resistência muito grande, um método mesmo psicológico para conseguir aguentar a fome e a própria solidão. Ele inclusivamente faz um plano todos os dias para não se sobrar de comer a determinadas horas um pouco, lembrar-se das suas músicas, relembrá-las todas, treinar inglês com ele próprio, enfim, para que o cérebro continue ocupado e não entre numa depressão e numa letargia. Isso faz-me lembrar também quando o Invencível, no livro Invencível, ele fica na balsa e tem que realmente pensar em maneiras de ocupar o cérebro. Por fim, ele é salvo por um alemão bom que, depois de tanto tempo ele escondido e conseguindo sempre escapar por uma unha negra, ou porque fica num sótão ou num sítio mais escondido, ele lhe pergunta o que ele é, diz que é pianista, manda-o tocar e o salva, e vai-lhe inclusivamente lhe deixar comida e um edredom, enfim, ainda por 2 vezes. E ele próprio diz, esse alemão, que é uma vergonha que a Alemanha se tornou e todo aquele inferno nestes 5 anos. Por fim, a Varsóvia é ocupada pelos russos e, por irónico, ele sai do esconderijo e por fim não é morto, porque traziam a capa que o alemão lhe tinha dado para não sentir tanto frio. Pensavam que era um alemão. Felizmente as balas não acertaram, ele consegue sobreviver e vai ao chefe desse grupo militar russo e, enfim, come e consegue finalmente lavar-se e descansar. Este livro foi publicado só em 1997, porque foi o filho que o encontrou numa estante. A sua descrição faz-me lembrar um pouco a forma como está escrita, enfim, é uma autobiografia, como aos 7 anos de Tibete, ou seja, há uma descrição pormenorizada de todos os acontecimentos, sem queixume, de uma maneira objetiva. Somos nós, leitores, que ficamos assombrados pelas crueldades que ele chega a passar. E, inclusivamente, não é só pela mão dos alemães, é pelos lituânios e pelos ucranianos e pelos próprios judeus, que se tentam salvar e atraiçoando os seus próprios pares, as suas próprias famílias. Os lituanos e ucranianos querem fazer mais do que os próprios alemães fazendo, mais, enfim, entre aspas, mas serem mais papistas que o Papa, serem mais cruéis e tendo poder, vão tratar ainda pior os judeus. Ele, inclusivamente, tem uma explicação sobre isto. Todas as guerras geram determinados pequenos grupos entre as populações étnicas. Minorias tão cobardes que são incapazes de lutar abertamente e tão insignificantes que não podem desempenhar nenhum papel político independente, mas suficientemente desprezíveis para atuarem como carrascos pagos de uma das potências combatentes. Nesta guerra, este papel coube aos fascistas, ucranianos e lituanos. É interessante, realmente, nas guerras existe sempre, acaba por haver este poder dos fracos, como Nietzsche falava, desta gente mais desprezível que se vê cá em cima e com possibilidade de poder amesquinhar ainda com maior crueldade do que o próprio povo invasor. O que é magnífico, mais uma vez, esta história de sobrevivência, mais uma vez um homem forte, com uma intuição, com
uma capacidade de ler as situações e perceber, fazer as escolhas certas para se salvar. E ele faz isso várias vezes. Pode ser sorte, mas é qualquer coisa de muito interior, de muito intuitivo, que o vai sucessivamente salvando e fazendo com que ele não seja morto. E é uma felicidade no fim, ele consegue passar por todos estes 5 anos e conseguir salvar-se, e depois faz a sua vida e casa-se e tem um filho. Inclusivamente o próprio, falando muito rapidamente, o seu próprio forma de disciplinada de viver. O primeiro dia de novembro estava à porta e começava-se a sentir frio. Para evitar enlouquecer no meu isolamento, decidi levar uma vida tão disciplinada quanto possível. Ainda tinha o meu relógio e a caneta de tinta permanente. Eram os meus únicos objetos pessoais. Dava conscienciosamente corda ao relógio, guiando-me por ele, elaborei um horário. Ficava imóvel o dia inteiro para conservar a pouca força que me restava e só estendia a mão uma vez, cerca do meio-dia, para me fortalecer com um biscoito e uma tigela d'água escrupulosamente racionados. Desde o início da manhã até tomar essa refeição, recordava ali, deixado de olhos fechados, todas as composições que tocara, compasso por compasso. Mais tarde, esse exercício de recapitulação mental foi-me útil quando voltei a trabalhar e ainda sabia o meu repertório. Tinham todo na memória, de cor. Depois da refeição de meio-dia até ao anoitecer, recapitulava o conteúdo de todos os livros que tinha lido, repetindo mentalmente o meu vocabulário inglês, dava lições a mim própria. É fantástico como as pessoas, no limite, o esforço que elas fazem e a forma como são disciplinadas. Provavelmente, se têm tudo, abandalham-se, não querem saber. Este homem deu valor à vida, sobre fazer as coisas na altura certa, fugir, preservar-se, e teve também um anjo bom, que foi o tal alemão, que depois foi capturado depois da guerra, e infelizmente depois não se sabe o que é que aconteceu, e consegue salvar-se. É sem dúvida um homem enfim, forte, e um exemplo, uma inspiração para quem ler este livro, tal como outros que eu designei anteriormente e li anteriormente com muito gosto. Lê-se bem, como digo, é uma descrição muito fluida, objetiva, muito da maneira como todos os outros, sem fazer um queixume, uma pena por si próprio, sempre uma força espiritual muito grande, uma inspiração, e um livro que se lê também muito rapidamente. Mais uma vez, o pianista Václav Špilman. Se também não virem o filme, recomendo, porque o filme também é muito bem realizado pelo Roman Polanski. É tudo por agora. Para a próxima, penso que daqui mais ou menos 15 dias cá estarei com outro livro. Já comecei a ler, já sabem que não posso viver sem livros, e recomendo a vós leitores sempre a leitura, porque é sempre uma abertura e um escape e uma nova vida e uma inspiração que entra sempre dentro de nós. Beijinhos e até à próxima. Obrigada por terem acedido ao meu canal.